sua grandeza e na sua santidade, Ele nos chama para uma missão. Ele nos inclui na sua comissão. Um Deus santo olha para um pecador como eu e você. Um Deus grande olha para uma pessoa tão pequena como eu e você. E Ele diz: eu vou te usar. Um Deus grande que enxerga em nós o que, Nicole? Eu não sei. Não sei te explicar o que Ele enxergou em mim. Não sei te explicar o que Ele enxergou em você. Eu só sei que algo Ele enxergou em nós e nos escolheu. Ele não olha para a sua imperfeição. Ele não olha para os seus defeitos. Ele não olha para as suas falhas. Porque talvez se algum de nós olhássemos para mim e para você, jamais permitiríamos nos subir neste altar. Talvez se eu olhasse com os meus olhos humanos para você, eu diria: você jamais é digno de pegar esse microfone. Talvez se você olhasse para mim, você ia falar: Nicole, você jamais é digna de pregar a palavra do Senhor. Mas o que eu acho bonito em Deus é que mesmo na sua perfeição, Ele não olha para a nossa imperfeição. Ele não olha para os nossos erros. Ele não olha para as nossas falhas. Ele, muito pelo contrário, santo e grande, Ele olha para mim e para você e diz: eu não posso descer pessoalmente na terra. Então, Ele, na sua grandeza de um Deus grande, Ele se materializa em mim e em você. Você carrega uma parte de Deus chamada Espírito Santo. Ele confiou em você algo muito precioso, chamado Espírito Santo. Ele não pode descer pessoalmente aqui, então Ele vai se materializar em mim e em você. E Ele faz com que o seu abraço seja o abraço dele na vida de alguém. Ele faz com que as suas mãos seja a extensão das mãos dele na vida de alguém. Ele faz com que a sua voz não seja sua voz, mas passe a ser a voz dele na vida de alguém. Por isso, se você está aqui nessa noite, tenha certeza que você é escolhido pelo Senhor. Que algo Ele viu em você para te escolher. Que você nasceu com um propósito e para um propósito. E você precisa descobrir que propósito é esse. Talvez eu falo com pessoas que estão há 10, 15, 20 anos na igreja. Estão acomodadas de serem simples membros. Ou pessoas que talvez Deus já te entregou algo e você, por medo, receio, vergonha e timidez, não tem executado o que Deus te entregou. Talvez você nem sabe qual é o seu propósito. E hoje o Senhor me traz aqui para te responder isso. Talvez se eu te desse o microfone, você vai falar: Ni, mas qual que é o meu propósito? Como eu descubro? Muito simples, perguntando ao seu Criador. Ninguém melhor para nos dizer a serventia de algo, senão a pessoa que criou aquele algo. Ninguém melhor para nos dizer a utilidade de algo, para que aquilo serve, senão a pessoa que criou aquele algo. Ao buscar em Deus, o seu Criador, você entenderá qual é o seu propósito. Você entenderá para que o Senhor te trouxe a esse mundo. Você entenderá por que talvez o aborto da sua mãe não deu certo e você nasceu. Você entenderá o porquê talvez os seus pais não te desejaram, mas Deus te desejou. Nicole, eu não sei para que eu vim esse mundo. Eu te digo, pergunte para o seu Criador. Chega de viver em vão. Chega de gastar os seus dias, a sua saúde com coisas terrenas. Você foi criado para algo maior. Você foi criado para algo melhor.
Existe um livro que diz: nada é mais importante que conhecer os propósitos de Deus para a sua vida. E nada pode compensar o prejuízo de não os conhecer. Se tem algo que eu tenho medo na minha vida, é chegar na minha velhice e não ter vivido o que Deus me criou para viver. E eu falo isso com muito temor. Eu falo: Senhor, não me permita chegar aos meus 80, 70 anos e olhar para trás e ver que eu fui uma ótima contadora, que eu trabalhei em uma ótima multinacional, que eu tive filhos, família, carro, dinheiro, mas que eu não vivi o propósito para o qual eu fui criada. Não queira viver o prejuízo de não conhecer o porquê Deus te criou. Não queira viver a sua vida focado apenas nos seus objetivos. Deus tem um propósito para a sua existência. Você conhecer, e se você já conhece, você precisa viver intensamente o propósito de Deus na sua vida. Ele não te chamou para ser uma ótima profissional. E ao final da sua vida, Ele vai te exigir isso. Ele não te cobrou para ser uma ótima mãe, não te comprou com o sangue dele para ser uma ótima mãe, para ser uma ótima dona de casa. Ele não deu o seu filho para que eu e você fôssemos utilizados somente por uma empresa, que talvez você está se matando por essa empresa. Está perdendo a sua saúde, está perdendo a sua saúde física, mental. Deus te chamou para algo maior. Deus te chamou para você viver intensamente o seu propósito. Você precisa viver todos os dias da sua vida executando aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Executando aquilo que Deus confiou para você e em você. A minha oração é para que você descubra, para que o seu coração queime pelo seu propósito. Mais do que queimar para ter o carro do ano, mais do que queimar para ter uma ótima casa, mais do que queimar para ter uma conta bancária cheia, a minha oração é para que o seu coração queime pelo seu propósito. Para que você viva todos os dias e acorde na sua mente com a certeza: eu fui criado para algo. A minha vida não se resume em apenas 80 anos e pronto, não. Deus colocou em você algo muito maior. Deus colocou em você dons. E se engana quem acha que não tem um dom, quem acha que não tem um talento, muito pelo contrário. Deus plantou algo em você e é esse algo que Ele vai usar para glorificar o nome dEle. O que Deus escreveu para você, e guarde isso, o plano de Deus na sua vida envolve a sua história, envolve a sua singularidade, envolve os seus talentos e os seus dons. Sabe esse processo todo que você tem vivido? Sabe as feridas que te causaram? Sabe a história que você carrega? Então, Deus permitiu e tem permitido tudo isso para o seu propósito, para que você viva e use tudo isso para o plano que Ele estabeleceu para você. Suas habilidades são úteis no reino de Deus. Talvez você é muito habilidoso com algo e talvez você nunca se tocou que este algo é a chance de Deus te usar. Eu estava ali, eu fiquei tão feliz de ver o Rodrigo e a Isa dançando ao mesmo tempo. Eu falei: que coisa linda, o Rodrigo e a filha. É isso, é viver o seu propósito. É ensinar a sua filha desde pequena, seu filho desde pequeno, que antes de ser desejado por você, ele foi desejado por Deus. É você queimar o seu chamado, queimar a sua vida, gastar a sua vida, ao ponto de fazer com que os seus filhos desejem viver o chamado deles também. Se você perguntar para o seu filho:
Você tem desejo de trabalhar na obra de Deus? Eu te garanto que a resposta dele vai ser muito influenciada pelo pai e pela mãe que você é. Eu cresci num ambiente que trabalhar no reino de Deus é algo prazeroso, então eu amo o que você tem passado para os seus filhos, o que você tem ensinado para eles. Porque além de sermos bons daqui na terra, algo Deus confiou em nós para usarmos para as coisas celestiais. Você pode ser um excelente ministro de louvor, você pode ser um excelente pastor, fotógrafo, alguém que opera a mesa de som, que opera a iluminação, um diácono. A obra de Deus é tão carente que nós nem conseguimos imaginar. Sempre tem espaço para mais um. Sempre tem espaço para alguém trabalhar. Deus te chamou para algo e para algo Ele te fez. E o que eu acho lindo em Deus é que Ele tem o lindo costume de usar pessoas pequenas e improváveis. É por isso que eu te disse que Deus, Ele é grande, mas Ele usa pessoas pequenas. Deus nunca escolheu pessoas perfeitas, muito pelo contrário. Os grandes homens e mulheres da Bíblia, eles eram falhos, eles eram imperfeitos, mas eles eram escolhidos. E o Senhor me traz aqui para te falar, para de olhar para a sua imperfeição e comece a olhar para a minha chamada. Comece a olhar para o meu chamado na sua vida. Eu vou te citar alguns exemplos de homens da Bíblia, escolhidos, imperfeitos e improváveis. E você vai ver aí com quem você se identifica. Davi, primeiro deles. Davi não era perfeito. Davi foi um adúltero. Davi adulterou e matou um homem. Mas mesmo assim, Deus o escolheu. Pedro não era perfeito. E talvez você se encaixe mais no Pedro. Pedro era explosivo. Pedro era nervoso. Pedro era ansioso. Pedro não sabia esperar. Pedro não sabia se acalmar. Mas mesmo assim, Deus o escolheu. Moisés não era perfeito. E o problema de Moisés talvez seja o problema de muitos. Moisés era inseguro. Moisés tinha muitos complexos. E parece com a gente, né? O pastor e a pastora chamam a gente fala, mas eu? Eu, Senhor, como eu? Moisés, quando é chamado por Deus, ele olha para os seus complexos. Ele olha para a sua insegurança. Mas mesmo assim, Deus o escolheu. Jonas não era perfeito. Jonas era pequeno demais. Jonas era teimoso. Jonas era desobediente. Mas ele era escolhido por Deus. Entenda nessa noite que Deus não procura pessoas perfeitas. Ele não procura e nem exige de você perfeição. Ele procura disponibilidade e disposição. Ele procura pessoas dispostas. Ele não escolhe pessoas capacitadas, mas ele capacita os escolhidos. E isso faz toda a diferença. Deus não olha para a sua capacidade de falar. Ele não olha para a sua capacidade de se expressar, muito pelo contrário. Ele olha para a sua disponibilidade. Davi, ele era excluído pelos seus irmãos. Moisés era gago, ele tinha dificuldade para falar. Jeremias, que nós lemos, e escolhido desde o ventre, ele era muito novo, era novo demais. E a minha pergunta é, até quando você vai olhar para o que você é e não para o que Deus pode te tornar? Se você for com alguma reflexão para sua casa, vai com essa. Até quando você vai olhar para quem você é e não para quem Deus quer te tornar? Até quando você vai colocar limitações para abrir a sua boca e pregar de Jesus?
Até quando pessoas entrarão e sairão da sua vida e não conhecerão Jesus por causa da sua omissão? Até quando você vai gastar os seus dias em prol de coisas terrenas, se esquecendo que o seu chamado vem dos céus? Hoje o Senhor me traz aqui para te fazer um convite. Deixa eu substituir o medo, a vergonha, a omissão por um eis-me aqui da sua boca. Deixa eu fazer com que você seja o que eu criei você para ser. Para de duvidar se realmente você foi escolhido. Para de duvidar, Senhor, mas eu vou pregar? Senhor, como eu posso ser um ganhador de almas? Senhor, como eu, hoje Deus me traz aqui para te falar, sim, é você que eu escolhi. Sim, é você que eu separei. Deus te escolheu e Deus conta com você. Essa igreja conta com você. Os seus líderes contam com você. Os seus pastores contam com você. E o céu conta com você. O céu conta com você. Hoje é a noite de aceitar o nosso chamado e não fugir. Chega de fugir. Jonas foge. E teria sido muito menos dolorido se ele tivesse aceitado desde o início. Ele passou por processos que não eram necessários, mas ele teve que passar para aceitar o seu propósito. Basta hoje você falar, Senhor, eis-me aqui. Me perdoa pela minha omissão. Me perdoa pelas vezes que o Senhor quis me usar e eu me senti pequeno demais. Me perdoa pelas vezes que o Senhor quis me usar e eu olhei para o meu eu, olhei para a minha qualidade, ou melhor, olhei pela falta da minha qualidade e não olhei para a unção que o Senhor estava prestes a derramar na minha vida. Quantas vezes Deus está prestes a derramar uma unção e nós, por medo, por vergonha, por omissão, não recebemos da unção que Ele quer derramar. Quantas pessoas já passaram na sua vida e talvez elas seriam o seu campo missionário e você por omissão se calou. Quantas pessoas agora poderiam ter escutado da sua boca um Jesus te ama e você e eu nos omitimos. Meu pai já contou essa história aqui e essa história sempre me traz um impacto. Certo dia, Deus fala para um profeta, você vai na casa tal, na rua tal, e você vai tocar a campainha da casa que eu te mostrar. Quando você chega lá, vai abrir a porta uma senhora de idade, e você vai falar para ela tudo o que eu te disser. E aquele profeta, muito obediente, ele vai naquela rua, naquela casa, toca a campainha. E aquela senhora de idade abre a porta. E quando ela abre a porta, Deus começa a usar aquele profeta. E ele fala para ela, aos seus 14 anos, eu te chamei para um propósito. E a sua primeira desculpa foi, eu sou muito nova, Senhor. Eu tenho a vida toda pela frente. Passou alguns anos, aos seus 20 anos, eu te chamei de novo. E a sua desculpa foi, agora eu estou no auge da minha vida profissional. Estou fazendo faculdade, consegui um bom emprego, eu não consigo agora, Senhor. Aos 25 anos, Ele te chamou de novo e você tinha conhecido o amor da sua vida. Você estava muito apaixonada e a sua resposta falou, Senhor, agora eu preciso cuidar da minha família, agora eu tenho um esposo. Aos 40 anos, Ele te chamou de novo. E você pela quarta vez, agora não, agora eu tenho filhos que dependem de mim. Aos 60, aos 70, e assim foi. Deus foi chamando aquela mulher e cada vez ela tinha uma desculpa muito nova, muito cheia de coisas, de profissão, de faculdade, com esposo, com filhos. E ele diz, aos 80 anos, Deus manda te falar que por causa da sua missão, 200.000 almas foram para o inferno. Mas como 200.000 almas? Aí está o segredo.
Quando você abre a sua boca, começa por você. Depois de você, vai alcançar alguém. Esse alguém vai alcançar outra pessoa. E por aí vai. Por causa da omissão daquela mulher, 200.000 almas foram para o inferno. Você tem se omitido ou você tem dito, eis-me aqui? Se Deus olhar para o seu coração hoje, Ele vê omissão ou Ele vê disposição? Ele vê desculpas esfarrapadas, como somos bons em dar desculpas. Ou Ele vê um coração pronto para dizer, eis-me aqui? Quantas vezes agimos como essa mulher? Damos desculpa, nosso cansaço, nossa vida corrida, nosso trabalho. Desculpas temos de um monte, mas Deus quer a partir de hoje ouvir de mim e de você um eis-me aqui. Chega de desculpas. Mas Nicole, o que Deus viu em mim, eu não sei. Eu não sei explicar o que Ele viu em você. Eu não sei explicar o que Ele viu em mim. Eu só sei de uma coisa, que se estamos vivos, é porque algo Ele ainda tem para fazer em nós e através de nós. Se você ainda está respirando, não é porque você é bom. Se você passou por uma pandemia, e parece clichê, mas é verdade, não é porque você se cuidou, você usou máscara, você passou álcool em gel, não. Foi porque Deus não cessou a sua vida, porque algo Ele ainda tem para fazer através de você. Se você está aqui nessa noite, é porque Deus está te dando o privilégio de ouvir essa palavra. O privilégio de você começar a usar a sua vida para o reino de Deus. O que Jesus vê em Pedro, eu não sei. O que Jesus vê em Pedro, o que Jesus vê em Mateus, alguém tão odiado pelas pessoas, eu não sei. O que Ele viu em você, eu não sei. O que Ele viu em mim, eu não sei. Mas eu tenho certeza que Ele conta comigo e conta com você. Eu tenho certeza que o plano do Senhor inclui você. O plano para salvar esse Morro Doce inclui você. O plano para salvar as pessoas da sua escola inclui você. Você não está lá à toa. O plano para salvar aquela sua amiga do trabalho inclui você. Não era a pastora que era para estar lá, era você. Deus tem me feito ganhar uma amiga do meu serviço que ela é espírita. E tem sido difícil. Mas hoje eu sinto nela um coração muito mais aberto do que quando eu comecei a falar de Jesus. E eu ainda vou ganhá-la para Jesus, em nome de Jesus. Mas eu entendo que Deus me plantou naquela empresa, não somente com um lado profissional. Não somente com um cunho profissional, mas Deus me plantou ali para eu ser a extensão de Deus naquele lugar. Deus vai te levar, ou Ele já está te levando em lugares que talvez na sua visão humana é só mais um lugar, é só mais um emprego, não. Deus está te plantando ali para mudar a história da vida de muitas pessoas. Deus vai te colocar sentado em posições que vai fazer com que através de você, pessoas conheçam a Ele. Deus vai te permitir entrar em lugares, conhecer pessoas, que você vai achar que é uma simples coincidência. Não, é Deus te plantando ali. Eu compartilhei esses dias com o Ministério de Intercessão, que há algum tempo eu estava tentando marcar uma consulta, e eu queria marcar num lugar específico, perto do meu trabalho, e eu não conseguia, não tinha data, enfim. E aí teve um dia que deu certo. E aí eu entrei naquele lugar, e eu estava na recepção, e chegou atrás de mim uma moça, careca, com uma máscara e um olho bem azul. E aí eu olhei para ela, eu dei um sorriso, ela sorriu, ela estava de máscara, mas eu vi o olhar dela. E aí eu entrei, a moça falou, é o 13º andar. Eu fui para o elevador. Aí aquela moça entrou no mesmo elevador que eu, e por um minuto, o Senhor tocou no meu coração, fala alguma coisa para ela. E aí a gente entrou no assunto de trânsito, ela falou que estava trânsito, e eu concordei, aí entrou um outro rapaz. E aí ela saiu no mesmo andar que eu. E aí eu falei, Senhor, eu vou fazer a minha ficha, e se ela ainda estiver aqui, eu falo alguma coisa.
Aí eu fiz a ficha e eu ouvi que ela ia fazer uns exames e o meu era consulta. E aí eu fui pro lado da consulta e ela foi pro lado dos exames. Aí eu tava esperando o médico me chamar e, irmãos, meu coração queimava por aquela moça. Aí eu falei, Senhor, o médico vai me chamar e eu prometo que quando eu sair daquela sala eu vou caçar ela onde ela estiver. E aí eu fui, o médico me chamou, eu fiz a consulta. E aí quando eu saí ela não tava. E eu falei, Senhor, eu preciso achar ela. Aí eu lembrei e falei, não, ela não tá aqui porque ela não ia passar em consulta, ela ia fazer uns exames. Aí tinha uma plaquinha lá, exames, eu falei, ela tá lá. Quando eu cheguei lá, irmãos, ela tava. E tava só ela. Aí eu falei assim pra ela, eu posso te dar um abraço? Aí eu abracei aquela moça com tanto amor, tanto amor. Aí eu falei assim pra ela, olha, eu quero dizer que a partir de hoje, você ganhou uma intercessora. E aí ela ficou emocionada. Ela falou assim, eu não tenho palavras para te agradecer, tem tanta gente orando por mim. Eu falei, então, e hoje você ganhou mais uma. E eu vi no olhar dela, um olhar de alguém que estava tão aflita. Ela só precisava de um abraço e de alguém que orasse por ela. E aí eu falei para ela, qual que é o seu nome? Ela falou, meu nome é Nínive. E eu oro todos os dias pela Nínive. O Espírito Santo me faz lembrar de orar por ela. E eu entendi. A minha consulta não deu certo antes, porque eu precisava estar ali naquele dia. Porque eu precisava conhecer aquela moça. Eu não sei mais dela, mas eu sei que desde aquele dia ela ganhou uma intercessora. O que você tem feito com as pessoas que passam na sua vida? O que você tem feito com as pessoas que passam do seu lado? Você tem olhado só para o seu celular, para os seus compromissos, para o relógio? Ou você tem olhado como Jesus olhava? A Bíblia diz que Jesus ele era movido por íntima compaixão. E é essa íntima compaixão que eu tenho pedido para o Senhor colocar nos nossos corações. Jesus não era movido pela aparência. Jesus não era movido por quem aquela pessoa era, muito pelo contrário. Jesus ele era movido por amor. O que tem tido no meu e no seu coração? Correria? Como eu posso usar a palavra egoísmo? De olhar só pra gente, achar que a nossa luta é grande demais, sem olhar para o lado e ver que a luta do outro é muito maior. Achar que a nossa vida é difícil demais, sem olhar para o lado e ver que tem gente com a vida muito mais difícil que a sua. E ela só precisa de um abraço. Ela só precisa de um Jesus chama e Ele está com você. Ela só precisa de um eu vou orar por você. E eu abracei aquela moça e eu falei para ela, eu só voltei por você. E eu não sei mais dela, mas eu saí dali mais abençoada do que ela. Eu saí dali com uma sensação de que eu não estou vindo à toa todos os domingos de manhã. Que essa escola de líderes tem me mudado. E olha que eu cresci na igreja, mas tem me mudado a minha ótica de ver as pessoas, de amar as pessoas. Então eu queria te convidar, irmãos, chega de desculpa. Já foi o tempo que a gente era uma igreja infantil, que só olhava pra gente mesmo. Vamos começar a olhar pro lado. Vamos começar a levantar a nossa cabeça e olhar pro nosso lado. Sempre vai ter alguém precisando de você. Você não precisa falar muito. O pouco que você falar já vai ser Deus na vida daquela pessoa. E para encerrar, o que eu acho bonito é que Deus, Ele não usa pessoas em vão. Se Deus Ele quer te usar, é porque Ele quer fazer em você e através de você algo. Vou te dar alguns exemplos. A manjedoura que Jesus usou era emprestada. Ele não ia usar de novo. O barco que Jesus pregou, Ele pegou emprestado. Foi só para aquela hora. O jumentinho que Ele fez a sua entrada foi emprestado. Era só para aquela hora. Até o túmulo que Jesus foi sepultado foi emprestado. Porque Ele ia usar só naquela hora.
O que eu quero te dizer é que se Jesus está investindo em você, é que Ele não quer te usar só uma vez. Se Ele está investindo em você, é porque algo Ele tem. Se Ele está permitindo lutas na sua vida, é porque através dessas lutas, Ele vai alcançar alguém. Talvez você está passando por um processo que você não está entendendo o porquê. Eu tenho começado a entender o porquê eu tenho diabetes há 14 anos. Porque através de mim, Deus quer alcançar alguém. Através das minhas feridas, Deus quer liberar cura na vida de alguém. Para de olhar para os seus problemas como se fosse para o seu fracasso. Não é. É para que através deles, Jesus seja conhecido. Se Jesus está investindo em você, é porque algo Ele tem para fazer. Jesus nunca investiu em algo que Ele não iria usar novamente. Se Ele te tirou do pecado, se Ele fez em você uma obra regeneradora, é porque você tem algum propósito. Então se permita ser usado por Ele. Se permita viver esse propósito intensamente. Se permita e abra o seu coração para Jesus encher o seu coração da mesma compaixão que havia nele. É isso que eu tenho pedido, Senhor. Que a compaixão que te fez olhar para aquela mulher adúltera que estava prestes a ser apedrejada seja a mesma compaixão que vai estar no nosso coração quando entrar um homossexual por aquela porta. Seja a mesma compaixão quando um pecador entrar por aquela porta. Jesus, que o mesmo olhar que o Senhor olhou para aquela mulher que estava lavando os seus pés, seja o nosso olhar quando alguém sentar do seu lado, você vai olhar com um olhar de amor. Seja a extensão de Jesus e viva aquilo que Ele te criou para ser.